A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema Parábola do Semeador, realizada por Antônio Henrique, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, versículo 3. Anotou o evangelista que, ao se ver diante de uma multidão, Jesus entrou em um barco, se afastou um pouco para que pudesse ser visto por todos. E ali ele iniciou a sua fala dizendo que aquele que semeia saiu a semear a sua semente. E uma parte caiu à beira do caminho, foi pisoteada e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu entre pedregulhos, como não havia terra suficiente para se enraizar, logo veio o sol, que a queimou e a secou. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes espinhos a sufocaram. Finalmente, outra parte caiu em solo fértil, germinou, cresceu, e cada semente deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É um ensinamento muito grande de Jesus que termina dizendo o seguinte: ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Bom, a gente começa essa reflexão observando bem a fala do Cristo quando ele diz: aquele que semeia saiu a semear. Ele não fala quem é esse semeador. Se ele é um fazendeiro, já estava com o solo preparado e joga a semente ao solo para cultivá-la. Ele não diz se era um jovem ou se era já uma pessoa de idade, com experiência, o que nos leva a crer que aquele que semeia, que sai a semear, somos todos nós. Todos nós somos semeadores. E mais interessante ainda da gente observar nessa parábola é o que tem essa semente, o que traz essa semente em seu bojo. São os ensinamentos divinos que estão no cerne dessa semente. E o solo? Qual é o solo que essa semente está sendo lançada? Em qual local essa semente está sendo semeada? Em nossos corações, né? E aí nós vemos na primeira parte, quando ele diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisoteada. Pois bem, nós somos espíritos em evolução, sabedores disso, que fomos criados simples e ignorantes e que estamos a caminho da perfeição, em uma jornada, em uma caminhada longa em busca dessa perfeição. Muito bem, então nós temos aí essa primeira parte, que significa que em algum momento nosso a semente foi lançada, os ensinos divinos foram lançados e nós não demos importância nenhuma a esse ensino. Nós não queremos, não desejávamos naquele instante ouvir, não demos importância nenhuma e deixamos esses ensinos à beira do caminho. Deixamos ali e prosseguimos a nossa jornada tranquilamente, sem nos importarmos com ele. Mas, dentro do nosso processo evolutivo, novamente a semente é lançada e agora nós nos interessamos por ela. Mas essa semente, ela cai entre pedregulhos. Nós estamos interessados, queremos ouvi-la, mas ela cai entre pedregulhos. Não existe terra suficiente para que ela possa se enraizar. Até que ela tenta. Mas, devido ao solo que não estava muito fértil, não era um solo muito bom, vem o sol e a queima, a consome. São aqueles irmãos, né? São aquele momento em que nós estamos predispostos a ouvir a palavra do Cristo.
estamos predispostos a receber o seu ensinamento, mas, em advindo as dificuldades, em advindo os percalços da vida, as perseguições, nós a abandonamos, porque estávamos apenas procurando um milagre, procurando uma solução imediata para todos os problemas. E a falta da fé, do acreditar, não deixou que essa semente germinasse. E nós, mais uma vez, a abandonamos. A gente pode notar, lá na época de Jesus, né, quando o mestre fez a sua pregação, diversos irmãos aceitaram. Mas quando veio as perseguições, as dificuldades, eles abjuraram Jesus. Eles disseram que não conhecia Jesus, né? E o abandonaram. E aquela semente lançada queimou e secou. Muito bem, nós temos agora a semente lançada entre espinhos. E o que são esses espinhos, meus irmãos? O que vem a ser esses espinhos, senão a nossa forma de viver, os nossos vícios, as nossas paixões, né, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa jornada, a posse excessiva por riqueza, tudo isso vão colocando espinhos em nosso caminho. Temos o conhecimento, aquela sementinha lançada lá que nós tivemos interesse, ela está ali, nós já sabemos que ela existe, mas devido à forma com que vivemos equivocadamente, esses ensinos são sufocados dentro de nós. Eles não conseguem nem germinar. E aí, mais uma vez, todo aquele esforço, ele é em vão. Mas, como estamos em jornada evolutiva, existe, né, as causas, as consequências de tudo aquilo que nós fazemos, e com nossas lágrimas de dores, com as nossas lágrimas de sofrimento, de penúrias, o solo vai sendo fertilizado. Fertilizado sim, meus irmãos, com as nossas lágrimas, com as nossas dores. E a semente ali é lançada e ela frutifica. Ela dá frutos, algumas a 30, algumas a 60, algumas a 100. Uma jornada que ainda não terminou, porque a gente tem que observar quem são essas pessoas que dão fruto a 30. São aquelas que ainda já aceitaram, o solo está fertilizado, mas ainda não conseguem praticar muito bem, ou em toda a sua essência, o ensinamento de Jesus. Outros já avançaram mais um pouco e outros já o praticam fielmente em toda a sua essência. Irmãos, nós vemos que a semente, ela se solidificou. Os ensinos divinos se solidificaram. Mas essa semente, ela carrega mais uma coisa dentro dela, uma essência muito importante dentro dela, que é o amor. O mestre, certa feita, questionado pelo doutor da lei, ele pergunta qual era o maior mandamento da lei divina, e ele responde: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu espírito e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior de todos. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, meus irmãos, quando nós entendemos o solo fértil, frutificando, dando frutos, o amor vai crescendo dentro de nós. Aos poucos, esse amor vai tomando conta dentro de nós. Aos poucos, esse amor vai se solidificando e ele é a base, juntamente com os ensinos divinos, da formação dentro de nós do reino de Deus. Jesus, com essa parábola, nos convida a auxiliar, nos convida a confortar, a consolar, a instruir. Todos nós
ao lermos essa palavra, ao longo dessa jornada, estamos sendo convidados a sair pregando os ensinamentos divinos. Muitas vezes a gente não presta muita atenção nos ensinos de Jesus, mas se pegarmos o Evangelho, tudo que os evangelistas escreveram, nós vamos ver os primeiros semeadores, né? Nós temos lá no Antigo Testamento os profetas, as profecias, nós temos Moisés, nós temos Simão Pedro, temos Maria de Madalena, temos João Batista, temos a nossa mãezinha de amor e de carinho, e temos Paulo de Tarso, Joana de Cusa e tantos outros que estão dentro do ensinamento divino, que são esses semeadores que saíram a semear. Durante a nossa jornada, mais atualmente agora, nós ouvimos falar de Gandhi, nós ouvimos falar de Madre Teresa, de Mandúcia, estamos sempre repetindo esses nomes, mas são semeadores. E existem aqueles semeadores que ainda estão escondidos, que trabalham em silêncio em nome do Cristo. Aquele que semeia, saiu a semear. Então, meus irmãos, vamos procurar semear a paz, semear o amor, instruir aqueles irmãos que ainda estão à beira do caminho. Não nos preocupemos com os resultados, não nos preocupemos se vai dar frutos agora ou se vai ser lá na frente. Lancemos a semente ao solo, pois esse é o grande convite dessa parábola, que nós lancemos a semente, que não nos importemos com o resultado, que a semente precisa germinar na hora certa, mas não pode ser deixada de ser lançada ao solo. O amor cobre a multidão do pecado. O amor envolve essa semente. Quando nós, solidificados estivermos no amor, nos ensinos do Cristo, estaremos dando frutos a 100, da nossa totalidade, como todos esses outros que nós citamos agora há pouco. Meus irmãos, essa reflexão de hoje, ela nos coloca diante de uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Como está o solo no meu coração? Em qual estágio eu estou? Eu estou no estágio de pedregulho, vazio eu não digo, julgando a semente à beira do caminho, eu acredito que não são todos nós. Mas será que o meu solo ainda está cheio de pedregulhos? Que eu procuro Jesus e seus ensinos só nos momentos das minhas dificuldades, né? Eu estava ali, e quando as coisas começam a melhorar, mas mesmo assim, às vezes nem melhoram, mas há dificuldades maiores, eu me abandono, eu deixo para trás, porque não desenvolvi dentro de mim a fé, que é o grande auxiliar na frutificação dessa semente. Será que eu ainda estou com espinhos sufocando essa semente? Embora a receba, ela já esteja do meu conhecimento, eu não estou sufocando com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu apego às coisas materiais? Ou será que eu já estou dando frutos, mesmo que pequenos, a 30, fazendo pequenas coisas? Ou será que eu já estou dando frutos a 60? Sabemos que já tem irmãos dando frutos a 100. Pode ser um de nós. Jesus nos convida a deixar as nossas comodidades e sair a semear. Mas antes eu preciso verificar como está o meu solo. Será que eu já sou um semeador? Será que o amor, a fé, já está dominando o meu coração para que eu possa sair a semear como deseja Jesus? Falamos muito da regeneração
que o planeta vai passar para um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas só que nesse planeta de regeneração estarão aqueles que estão propensos ao bem. E aí, para pensar nessa regeneração, eu tenho que fazer essa reflexão que eu pedi a vocês. Como está o solo do meu coração? Eu estou apto a isso? Eu tenho pedregulhos, eu tenho espinhos. Como eu estou? Aquele amor que Jesus prega, ele já está dominando dentro de mim. A fé que remove as montanhas, que Jesus prega também e pede, eu já a tenho. É uma grande reflexão, meus irmãos, que nós temos que fazer a respeito de nós mesmos. Esse é o grande convite dessa parábola. Além de nos convidar a semear, a nos prepararmos para semear, porque quando fazemos essa reflexão e sentimos que estamos preparados, nós vamos sair e dar frutos a 100, a 30, a 60 e a 100. Jesus não nos pede que façamos isso de uma hora para outra, por isso ele coloca que são etapas das nossas vidas. Esse é o grande ensino da noite de hoje. Eu baseei esse estudo no livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligari, e também no livro da Esperança, do Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez, eu digo, que são as palavras de Emmanuel nesse livro da Esperança, que devemos sair da nossa comodidade e irmos semear. Que a paz do Cristo esteja hoje e sempre com todos. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.